Estamos de volta com o nosso podcast, continuando a falar sobre saúde, dengue, influenza, a famosa gripe, que neste período do ano começa a aparecer com mais frequência, quedas nas temperaturas, ambientes fechados, e aí já viu. Neste momento, a vacinação que começou na segunda-feira passada tem o chamado grupo prioritário, né? Num primeiro momento, depois vai para todo mundo. O nosso Administração por Dentro já está no ar e o tema é extremamente importante. Nós iniciamos falando a respeito de dengue e o Dr. Rogério Luiz poderá nos responder depois da vinheta. A dengue continua preocupando, doutor? Continua. Ano passado, Peron, em março, abril, nós tivemos aquele pico, né, de casos de dengue, né, que foi bastante estressante, bastante difícil, né? Nós, em que pese as informações estavam vindo, a gente sabia que ia acontecer, mas é aquele negócio, né? Nós não estávamos preparados, né? Mas assim, quando deu o pico, a partir do momento que foi declarado o estado de epidemia e tudo mais, o prefeito deu uma ordem lá e todo aquele esquema, né, da central da dengue lá no... Funciona bem? Lá no stand de tiro foi criado, né? Funcionou muito bem, né? Teve dias lá que foram atendidos 700 pacientes. E qual que era o objetivo ali, né? Era porque, assim, imagina esses 700 pacientes num dia sendo atendidos no pronto-socorro do Hospital São José. Isso aí inviabilizaria, né? Com tudo acontecendo normalmente, acidentes de trânsito e aquilo tudo, né? E mais de 700 pessoas sendo atendidas, seja no pronto-socorro, seja naquele espaço anexo ali que agora nós temos ali junto ao pronto-socorro, a peça, esqueci o tempo. Ali em junho e julho começou a esfriar, né? O número de casos diminuiu bastante, né? Então a gente fechou lá a central da dengue, até porque o stand de tiro ele foi feito com um objetivo, né? E eles precisavam do stand de tiro e tal, então foi liberado, tínhamos a Cheats Sem Festa também e tal. E desde lá, a previsão do Estado é que ali por outubro já fôssemos ter um aumento progressivo, cada vez maior, dos números de casos de dengue, né? E nós, então, quando fechamos lá, já rapidamente fomos atrás de um outro espaço onde nós pudéssemos criar algo semelhante ao que nós tínhamos lá, né? Conseguimos um outro espaço, equipamos aquele espaço, tanto com a estrutura propriamente, inclusive hoje com um laboratóriozinho lá dentro, né, para fazer o exame básico ali de diagnóstico de dengue e acompanhamento dos casos, né, porque a dengue muitas vezes o paciente vai afundando, né, progressivamente, então às vezes os pacientes com diagnóstico ou que chegam lá desidratados, é feita a hidratação e é acompanhado com o hematócrito, com a avaliação de número de plaquetas e tal, para ver como o paciente está evoluindo com a hidratação, né? E só depois, então, quando a gente vê, não, realmente o paciente está melhorando, então a gente libera, né? Enfim, foi criado toda a central da dengue, né? Um espaço muito bom. Já tivemos, eu até trouxe alguns dados aqui, já tivemos só neste ano, né, desde que foi aberto aquele espaço ali, 8.000 e tantos atendimentos, entre atendimentos e hidratação de pacientes, né? Alguns pacientes foram transferidos para o Hospital São José por conta da gravidade do quadro e tudo mais, né? Então hoje, e aí como eu falei, o Estado esperava para outubro, veio novembro, veio dezembro, nós tivemos até dezembro ali, começo de janeiro, o clima ajudou bastante, né? Por conta do fenômeno Nínia lá, né? Tivemos bastante chuva, temperatura amena, então o número de casos se manteve baixo, né? A partir de janeiro começou a esquentar mais, né? Um clima mais sustentado de calor e chuva e tudo mais, então aos pouquinhos agora nós estamos vendo um aumento gradativo do número de casos, né? Hoje, com os dados dessa semana, a gente deve conseguir estabelecer se nós estamos no estado de transmissão sustentada, que a gente chama, né? Não estamos ainda em epidemia, mas várias cidades do estado de Santa Catarina, inclusive Florianópolis, né, já decretaram estado de epidemia, né? Então, assim, nós não estamos tranquilos, nós acreditamos que esse número de casos em Jaraguá do Sul ainda deve aumentar, mas o importante é que provavelmente nós não vamos sentir tanto, porque hoje nós estamos preparados.
né? Inclusive, todos aqueles casos de óbitos que a gente teve, foram 13 casos de óbitos e tal, todos eles foram avaliados junto com os hospitais, inclusive o PA da Unimed, né? Porque alguns surgiram lá e tal, né? Os casos em si, né? Surgiram lá e todos os casos foram avaliados, o que aconteceu. Poderia ter sido feito um atendimento diferente, enfim, foi feita toda uma avaliação, né, e foi criado todo um planejamento, um projeto para enfrentamento de um novo surto, né, de um novo pico, ou uma nova epidemia, né, da dengue. Então eu acho que nós estamos melhor preparados. A central da dengue eu acho que já fez né, já se mostrou que veio, porque já atendeu várias pessoas, repito, se fossem essas todas as pessoas atendidas no pronto-socorro do Hospital São José, inviabilizaria, né, o pronto-socorro, e eu acho que estamos no rumo. O que vai acontecer mais para frente, né, provavelmente maio, junho, julho, com o frio, novamente nós vamos ter uma queda importante do número de casos, né? Aí para o ano que vem, talvez, né, talvez a gente tenha aí a possibilidade, acho difícil, mas quem sabe até o final do ano, de trazer para Jaraguá do Sul o Vobito, né, que é aquele mosquito diferenciado, que tem a Robacter, né, que é uma bactéria no intestino. Então ele pica a pessoa, mas a bactéria no intestino dele não permite que ele transmita depois, caso ele pique uma pessoa contaminada com a dengue, ele não consegue transmitir. E essa bactéria ele transmite para as larvas dele, para os filhotes, né? Isso já tem em Joinville, né? E Joinville já observou uma diminuição importante do número de casos, né? Então seria assim uma medida mais permanente de prevenção, né? Talvez a gente consiga para o ano que vem, enfim, isso aí também é uma medida que exige um tempo, né? Até fazer toda a modificação do mosquito aqui da cidade, depois implantar esses mosquitos, depois a multiplicação dos mosquitos e tal, demanda tempo, mas enfim, é uma arma bastante interessante, né? E que está mostrando resultados bastante satisfatórios. Enquanto isso, nós temos aí como eu falei, estamos bem preparados, né? Para atender todos os pacientes aí que chegarem na nossa central da dengue. Hoje, por conta do número que ainda não é tão grande, os postos de saúde estão também atendendo, né, e podem lá também fazer a hidratação, né, mas muitos pacientes vão direto na central da dengue e já estão sendo atendidos lá. Iniciamos na última segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe, e essa campanha tem também muito a ver uma filosofia do Rotary, que é de conscientização. Vacina não foi feita para ficar na estante, né? De enfeite. Vacina boa é vacina no braço. Exatamente. Então, é um período que caiu a temperatura já, conforme a previsão, né? Aliás, as previsões se acertaram bastante. Isso. E existe uma preocupação de se intensificar as ações com relação à vacinação da influenza, né? Com certeza. Peron, existem essas doenças que a gente chama de sazonais, né? Então, a gripe, né? A influenza, ela está aí o ano inteiro, né? Aqui em Santa Catarina, em vários estados, né? Esses picos, né, de casos, esses surtos, eles acontecem em determinadas estações, né? No caso da gripe, quando o tempo esfria, no inverno, o número de casos aumenta, né? Então, o governo federal, o Ministério da Saúde, iniciou essa campanha no último dia 7, para a região sul, região nordeste, região centro-oeste e região sudeste, né? Para mostrar essa diferença, né? A região norte, Amazonas, vai ser só no semestre que vem, justamente por conta dessa sazonalidade, essa diferença de clima que existe no Brasil, que é um país tão continental, né? Então agora no inverno a gente está esperando sim um aumento do número de casos, né? Qual é o objetivo da vacina da gripe, né? Da influenza? Ela é uma vacina que ela não dá imunidade, ela não, se eu tomei a vacina não vou ficar doente, não. É uma vacina que diminui em 60% a 70% o risco de um quadro grave, né? Então, se eu tomo a vacina, pode ser que eu fique doente, fique com gripe, mas esse quadro, se eu tomei a vacina, não vai ser tão grave quanto possivelmente seria ou poderia ser se eu não tivesse tomado a vacina, né? Então, e aí isso aí faz parte de um plano, de uma estratégia de prevenção, né? Qual que é a ideia? É evitar que as pessoas tenham quadros mais graves da doença e que precisem daí recorrer a pronto-socorro ou precisem até de internação, né? É sabido por todos, né? E é algo que está no nosso radar também, né? O problema é que nós temos de leitos de internação, né? E não é só em Jaraguá do Sul, é no SUS, né?
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir as internações. Uma das maneiras, uma das estratégias por exemplo, a vacinação. Né? Então, assim, existe um público-alvo, que a gente chama, que são aquelas pessoas que têm maior risco de contrair a doença e desses que contraem maior risco de fazer quadros mais graves, né? Então, crianças a partir dos 6 meses até os 6 anos, né? Idosos, pessoas com comorbidades, pessoas que estão em contato maior com o público, um número maior de pessoas, como motoristas de ônibus, pessoal da segurança, policiais e tudo mais, pessoal do presídio, né? E assim por diante. Então, existe um público-alvo, né? A campanha começou dia 7, em Jaraguá do Sul nós estimamos em torno de, esse público-alvo está em torno de 35 mil pessoas, né? Então, nós já recebemos, né? Já tínhamos recebido em torno, o Ministério da Saúde não manda as 35 mil doses, tá aí que em Jaraguá faça a vacinação, não, ele vai mandando aos pouquinhos, à medida que a vacinação vai sendo feita, ele vai mandando mais. Recebemos aí 4.500 doses, né? Voltadas para esse público-alvo, né? Mas existe já uma sinalização do Estado que provavelmente a partir de maio vai ser aberto para toda a população, né? Então, todo município aqui de Jaraguá do Sul que quiser se vacinar contra a gripe vai poder ir no postinho de saúde e fazer a sua vacinação. Num primeiro momento para o público-alvo, né, mas em seguida já para toda a população. E é fundamental que a população se vacine, né, e assim, o quanto antes, né, principalmente o pessoal aí do público-alvo, né, o quanto antes, porque a vacina ela dá existe um prazo para ela dar essa imunidade ou melhorar a imunidade e evitar quadros mais graves, que é em torno de 2, 3 semanas. Né? Então não adianta quando já estiver frio lá, você querer fazer a vacina, depois esperar 2, 3 semanas para ter uma melhora da tua imunidade e nesse período você pode fazer a gripe. Né? Agora ainda está quente, os casos, né, o vírus não está tão circulante, agora é o momento de fazer a vacina. Em 2, 3 semanas você vai estar com a tua imunidade melhor e essa tua imunidade ela vai durar durante todo esse período, agora até o ano que vem, na hora de fazer a vacinação de novo. Vou aparecer aqui num PIP, né, que é esse quadrinho que fica aqui do lado, para dizer o seguinte: quero dar um testemunho, já falei isso aqui mais de uma vez, inclusive, que sou uma pessoa que tomo vacina contra a gripe, contra a influenza há 10 anos. E há 10 anos não sei o que é ficar gripado. Outra coisa, doutor, sarampo está de volta, coqueluche está de volta. Tudo isso é uma questão de conscientização. Com certeza, né? A gente teve um problema sério em relação às vacinas, né? Ali na pandemia, criou-se várias narrativas, várias questões, né? Vários questionamentos, né? E hoje muitas pessoas, uma das principais vacinas a vacina que nós temos a menor cobertura hoje é a vacina contra o Covid, né? E eu quero deixar aqui, eu me vacinei, eu tomei 4 vacinas do Covid e ainda fiquei doente, né? Fiquei doente, tive o Covid, né? E logo depois que eu tive Covid, aí que nós começamos a receber a vacina aqui em Jaraguá do Sul, tomei 4 doses, estou muito bem, obrigado, né? Então acho importante, né, a vacinação. Mas assim, muitas pessoas, por conta de tudo que foi discutido na época e tal, têm receio em relação à vacina do Covid. E alguns pais, principalmente, e mesmo adultos, né, muitas vezes deixaram de ir no posto de saúde se vacinar ou vacinar seus filhos, porque acharam que chegando lá iam ser obrigados a fazer essa outra vacina também, né? E aí acabaram deixando de fazer outras vacinas que, como você falou, doenças que já estavam, não vou dizer erradicadas, claro, mas com um número de casos muito pequenos, geralmente aquelas pessoas que não tinham se vacinado, claro, né? E estavam sob controle, vamos dizer assim, né? Com esse negócio das pessoas não se vacinarem, né? A gente está observando, né? Um aumento no número de casos de coqueluche, né? De tosse comprida, um aumento no número de casos de sarampo, e isso não pode acontecer de maneira nenhuma. De repente, né? Um aumento no número de casos de pólio, né, que eu acho que por enquanto não se observou ainda, até porque a pólio é uma gotinha, né, as pessoas têm essa consciência, sabem das sequelas, né, então talvez um medo um pouco maior. Existia até no passado essa ação extramuro, né, com o pessoal vacinando na rua, muitas vezes, no shopping e tal, as gotinhas, né, não vai existir mais isso daí, né, vai continuar existindo o dia D, o Rotary tem o dia D contra a pólio, né? Mas é um dia de divulgação, é um dia de
de chamar as pessoas, a atenção das pessoas para a importância da vacinação contra a polio, mas o dia de ter postos de saúde abertos naquele dia, ou na rua, ou no shopping, com vacinação, isso não vai ter mais, até porque agora não vai ser mais gotinha, agora é injeção, a vacina da polio, né? Deixou de ser gotinha, vai passar a ser injeção pelo tipo de vacina que vai ser usada a partir de agora, né? Então não vai ter, vai estar lá a vacina no posto de saúde o ano inteiro, e a pessoa pode ir lá vacinar o seu filho, né? E tem aquela população específica para receber a vacina, né? E não vai ter mais essas ações extramuro. Né? Então, precisa de conscientização. Com certeza. Né? Com certeza. Os pais, levem seus filhos, tenham a carteira de vacinação em dia. E é aquilo, né, Peron? Eu penso assim, né? Os meus pais me levaram para fazer todas as vacinas, né? E eu tô aqui, né? Saudável e tal, né? Os pais os nossos pais nos levaram para vacinar, né? E hoje eu vejo pessoas que não querem levar seus filhos para vacinar. Né? Em que pese haver essa possibilidade de questionamento, de discussão, né? Eu acho que o que tem que ser levado em consideração é que assim, a vacina é uma ferramenta, é uma arma que nós temos de prevenção, e não é só uma prevenção individual, é uma prevenção coletiva, né? Porque se você não se vacina, você fica doente, de repente você vai transmitir para outras pessoas e assim por diante, né? Então a questão da vacinação é muito importante, né? Eu vou fazer uma confissão aqui, eu acho que eu já falei isso mais de uma vez. Acredite se quiser, eu descobri que eu não tinha a dosagem completa de vacina contra a hepatite aqui em Jaraguá. Consultava meu prontuário, não tinha, e eu tomei as 3 doses. Pronto, fim. É isso aí. Entendeu? Bem fácil. É por isso que às vezes, desculpa, Biron, é por isso que às vezes as pessoas vão no postinho de saúde para ver, eu quero ver como é que está a minha carteirinha de vacinação, e às vezes saem de lá com 3, 4 picadas, né? Porque, tá tudo isso aqui atrasado, vamos tomar, já aproveita que está lá e toma, né? Então às vezes então o ideal é manter em dia para não acontecer isso, né? Tem que levar depois 3, 4 picadas aí de uma vez só para botar toda a carteira em dia, né? Em breve tomarei de tétano de novo. Doutor, para a gente encerrar, prevenir ainda é o melhor remédio. É isso? Com certeza, Biron. Assim, o SUS é educação, prevenção e tratamento, né? Nós hoje temos despendido muito tempo, muita energia e muito dinheiro com o tratamento, né? Nós temos que investir mais na educação e na prevenção, né? Para isso nós precisamos, e aí entra aquela questão que eu falei na outra conversa, né? A respeito da informação da população, né? E chamar a população à responsabilidade para fazer a sua parte, né? Então essa prevenção depende da população procurar o posto, a unidade, né, básica, né? Depende da população fazer a vacinação, né? Quando isso estiver funcionando direitinho, né, eu acho que nós vamos ter um sistema de saúde muito melhor, né, a partir do momento que a população assumir a sua responsabilidade, fizer a sua parte. E é como eu falei, né, isso daí é prevenção, é para evitar quadros mais graves, é para evitar... E aí entra toda a parte de falta ao trabalho, encosto, uma série de coisas, muitas vezes, que acaba, né, sendo consequência de uma doença que muitas vezes poderia ter sido evitado, né? Então, internações, permanecer no hospital, todo problema familiar que isso gera, não tem necessidade disso, né? Existe ainda muita ignorância no sentido assim das pessoas não saberem, né, como é que funcionam as coisas e riscos, e aí existe muita narrativa, às vezes uma certa irresponsabilidade de alguns, né, que jogam para a população determinadas situações sem embasamento, né, científico. Então isso aí tudo, mas é claro que depende também de nós gestores do SUS chamar a população e dizer, olha, é assim que funciona. E eu, nesses meus próximos 4 anos aí de gestão, eu pretendo, de alguma maneira, iniciar esse processo, né? Eu sei que não vou conseguir chegar nesse ponto de todos terem esse conhecimento, mas eu acho que se nós iniciarmos o processo, já vai ser uma grande coisa. Doutor, obrigado pela visita, venha mais vezes. E já está convidado de antemão para vir falar aqui de procedimentos na saúde para a gente conscientizar as pessoas. Obrigado. Eu que agradeço.